Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o nosso relator da CPI, vereador Elton Carvalho, o nosso vereador Bruno, que faz parte da comissão, professora Neuza, o nosso secretário diretor-geral desta casa, Rodrigo Venâncio. Agradecer ao Dimas, ao Emílio, ao José, que virão nos auxiliar. Agradecer o Luiz Valenci de Oliveira Neto pela sua presença, por estar aqui colaborando, tenho certeza, com os trabalhos desta CPI. E quero mais uma vez deixar bem claro para as pessoas que nos acompanham que o fato da pessoa estar aqui não quer dizer, porque muitas pessoas têm aquela falsa imagem, a pessoa está na CPI. Não quer dizer que a pessoa tenha feito nada de errado. É que o Neto, durante 4 anos, ocupou um cargo de diretor financeiro da Proab São Carlos. E a Proab São Carlos, ela realizou, a mando que nós estamos apurando de quem, algumas obras relacionadas à saúde pública, ao combate à Covid-19. Então, essa é a razão do Neto estar presente nesta manhã, aqui nesta casa. O presidente dessa casa, o vereador Roselei Françoso, enviou essa CPI um documento e pediu que nós fizéssemos a leitura. É um documento em relação à oitiva que nós tivemos do advogado denunciante dos casos da Proab ao Ministério Público, Luiz Donizete Lupe. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, vereador Marquinho Amaral. Processo 4.489/2021. Considerando que na manhã de 19 de agosto do corrente ano, ocorreu perante esta ilustre Comissão Parlamentar de Inquérito a apresentação e leitura de documento por parte do convidado desta comissão, o ilustre causídico Dr. Luiz Donizete Lupe, que, ainda que devidamente convidado, declinou de sua oitiva, porém fez questão de não somente apresentar, como também de proceder à leitura do referido documento, cujo teor fez menção, por vezes jocosa, por outras irônica, sobre minha pessoa. Entendo que se tem por imperiosa minha manifestação para que se façam os devidos esclarecimentos, ponto a ponto, das declarações e insinuações feitas. E assim, após esse breve introito, afasto nos seguintes termos. A priori, impera-se e roga-se, desde já, a leitura integral desta manifestação, para aclarar quaisquer dúvidas que possam pairar sobre as alegações trazidas aos autos através do famigerado documento apresentado à CPI, as quais, deveras necessário salientar, em nada guardam relação com o escopo, o que é verdade, de investigação por parte desta comissão, que, por oportuno, é importante também que se deixe aqui registrado, desempenha com brilhantismo seu papel público e vem a cada dia servindo como farol, norte para todos nós, um exemplo a ser seguido na condução dos seus trabalhos. Dito isto, imbuído do mais elevado espírito republicano, é que me digno a manifestar-me para não deixar qualquer dúvida acerca da probidade e responsabilidade deste vereador no trato da coisa pública, sempre em estrita observância aos princípios basilares da administração municipal, mormente aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, almejando sempre o atingimento do interesse público e da coletividade. No famigerado documento, palavras são ventiladas, distorcidas,
colocadas fora de contexto e até mesmo, pasmem, trocadas com o que parece claro e infeliz intuito de inflamar esse subscritor e tentar macular a integridade desse vereador, porém, sem sucesso. É lamentável que um advogado conhecido, renomado e com atuações em diferentes esferas, pública e privada, faça ilações descabidas, desconexas e que tentam, no mínimo, levantar suspeitas de forma indecorosa e intempestiva, sem provas ou qualquer fundamento, em local inapropriado, uma vez que destoa do objeto da CPI da Saúde, contra um vereador que está em seu terceiro mandato, que atualmente ocupa a honrosa posição de presidente da Câmara Municipal de São Carlos e que exerceu diversos cargos e funções na Prefeitura de São Carlos entre os anos de 2001 a 2012, sem que nunca, em nenhum momento, oportunidade, existissem denúncias ou irregularidades no trato da coisa pública. Nesse sentido, para que não restem dúvidas, vejamos pontualmente as menções feitas no documento apresentado, às quais respondo. É inegável que tenho, sim, interesse em todas as questões que envolvam a administração pública, não somente em relação à Proab São Carlos, mas também de todo o município, seja de administração direta ou indireta, como é certo que todos os demais vereadores assim também o possuem. E, para tanto, é que diuturnamente exercemos nosso poder e dever de fiscalizar a coisa pública, visando o atingimento do interesse público em prol de toda a sociedade são-carlense. Aí ele coloca as palavras apresentadas pelo Dr. Lupe naquele documento, faz print do documento e continua. Nesse momento, faz-se necessário e salutar que se abra um parêntese aclarador. Quero crer que no seu afã, num arroubo de retórica e oratória, e não mais do que isso, o ilustre causídico acabará por tocar palavras e por intervir no sentido da frase dita pelo senhor Anderson Custódio Pinto em audiência perante o ilustre promotor de justiça. Assim espero. Com efeito, como esse subscritor fora perguntado anteriormente, entendo pertinente que também possa fazer uma pergunta ao subscritor do referido documento lido, na manhã do dia 19, pelo próprio convidado dessa CPI, que se negou a responder eventuais perguntas de seus membros, mas não se furtou a tumultuar seus trabalhos e a apresentar documento que não guarda pertinência com o objetivo desta. Pois bem, sem mais delongas, indaga-se. Se não foi com a intenção de ofender a honra objetiva ou subjetiva de quem quer que seja, incluindo-se a desse vereador, como expressamente contido em sua introdução ao item 17 acima colacionado, com qual intuito agiu o convidado pela CPI, o ilustre Dr. Lupe, ao fazer referências expressas ao meu nome em frase que não condiz com a realidade? Pois bem, explico. Onde se lê na transcrição, o único que pede serviço é o Roselei. Na verdade, a fala do depoente Anderson, junto ao representante do Ministério Público, não foi essa, mas sim o único que eu, às vezes, peço alguns serviços é o Roselei. Desta feita, o notável Dr. Lupe alterou por completo o sujeito da ação, dando outra conotação à frase, colocando em evidência o vereador Roselei, como se esse pedisse serviço para o depoente Anderson no âmbito, tentando assim imputar ao subscritor uma espécie de facilitador para a contratação com a administração pública. Simplesmente, quando da transcrição da fala do depoente, o Dr. Lupe mudou em seu documento o sujeito da ação,
alterando por completo o sentido da frase. Qual seria o intuito? Por qual razão? Para levantar sabidamente falsas e infundadas suspeitas sobre este vereador? Por oportuno, disponibilizo abaixo o link retirado dos autos do processo da ação pública, número 10.09.808.65/20, de 8/26.566, onde se pode ter acesso integral à oitiva do senhor Anderson, na qual restou claro o sentido da frase que fora modificada no documento apresentado pelo convidado da CPI, bem como, desde já, solicita-se a juntada da mídia com a íntegra da referida oitiva. Vê-se, portanto, uma tentativa frustrada e desastrada de atacar esse vereador, sendo as alegações feitas com base em uma distorção, para não dizer uma mentira, uma vez que a pseudo-denúncia foi escrita com base na frase, o único, abre aspas, o único que pede serviço é o Roselei, a qual jamais foi dita pelo senhor Anderson Custódio Pinto, em depoimento ao ilustre Ministério Público. Basta acessar o vídeo com o depoimento e constatar que a partir do minuto 22 a frase dita pelo senhor Anderson foi, abre aspas, o único que eu converso e que às vezes peço algum serviço é o Roselei. Nessa diapasão, seu intuito do eminente advogado era de levantar suspeitas a respeito da probidade deste vereador e envolver meu nome de alguma forma em alguma situação suspeita. O resultado foi um atroz fracasso, podendo-se talvez falarmos de eventual adulteração da frase do depoente, o senhor Anderson, quando da transcrição da oitiva em sede do inquérito civil do Ministério Público 14.0714, 1000, ao contrário, 747/2020, para o documento protocolizado junto a essa CPI. Primeiramente, apenas a título de esclarecimento, o senhor Anderson Custódio Pinto é um trabalhador que presta serviços na área elétrica para residências e empresas, e que, assim como grande parte dos pequenos empresários e trabalhadores informais do nosso país, encontra dificuldades em executar serviços ou trabalho para ganhar seu sustento. Com relação à homonimia, acredito que eu não vejo o caso, vez que o senhor Anderson, em algum momento do meu mandato anterior, me procurou para pedir serviço, sim, assim como procuram dezenas de pessoas todos os meses. Aliás, qual dos vereadores e vereadoras não são procurados com pedidos semelhantes? Como faço na totalidade dos casos desse tipo, ou encaminho para o balcão de emprego da Prefeitura de São Carlos, ou no caso de empresas e prestadoras de serviço, sugiro que faça o cadastro na Comissão de Licitações da Prefeitura e também nos órgãos da administração indireta, no caso a PROAB. Afinal, todos os procedimentos de contratação são públicos e pode ter a participação de empresas e cidadãos que preenchem os pré-requisitos. Como se depreende do item 20, de forma desafortunada e descabida, o eminente doutor tenta, em vão, relacionar pessoas públicas que são de Santa Eudócia com o fato de ter o senhor Anderson já realizado serviços naquele distrito, jocosamente chamando-a de coincidências, entre aspas, no item seguinte, notadamente, conseguir coadunar o quanto exposto é para poucos. Nos olhos de qualquer pessoa, tal afirmação, deveras confusa, aliás, é totalmente irrelevante e, mais uma vez, mancha a história de seu subscritor. Trata-se apenas de uma vã e performática tentativa de criar algo que não existe, de fomentar intrigas e atritos, uma verdadeira fake news, que não faz outra coisa senão atrapalhar e muito nossa caminhada para alcançarmos o interesse de toda a sociedade.
Outro sim, nos itens 21 e 22, mais uma vez, faz uso da transcrição adulterada da fala do senhor Anderson junto ao Ministério Público, questionando quem é esse Roselei, ou Roselei, com Y, e se esse Roselei tem participação nos atos da PROAB, dela recebe valores ou indica pessoas a trabalharem naquele lugar. Aproveita também para tentar defender suas alegações e questionamentos, pois sabe que são completamente infundados e apartados da realidade, sem qualquer fundamento e relevância como objetivo da presente CPI, ou com interesse público, mas serve apenas para atacar a imagem desse vereador sem qualquer razão. Assim, efetivamente, respondo à pergunta acima. O que tenho é um grande e sonoro não. Nesses termos, é que apresento a presente manifestação em busca do restrito atendimento ao interesse público, em respeito à população, aos meus nobres pares e aos ilustres membros dessa CPI, mesmo que seja inacreditável ter que responder a perguntas infundadas e distorcidas, mas, como se disso, trata-se de mais um caso de fake news, infelizmente. Esta é uma dura e perversa realidade em nossa sociedade atual. Uma maleza de nossos tempos que merece ser combatida para o bem de todos. Em tempo e por fim, aproveito para informá-los, ainda que nesta sexta-feira, último dia 20 de agosto, protocolei um requerimento à Prefeitura para solicitar todas e qualquer informações contratuais referentes ao senhor Anderson Custódio Pinto, ou empresa que tem o seu nome na razão social, com a administração pública indireta, PROAB, SAAI, FESC, Fundação Pro Memória, com o objetivo de dar transparência e esclarecer qualquer mal-entendido que envolva o meu nome e tomar as melhores providências cabíveis para o caso. Sem mais, reitero meu mais profundo e verdadeiro respeito aos integrantes da CPI da Saúde. Acredito que essas explicações são as suficientes para o momento e me coloco à disposição para eventuais novos esclarecimentos. São Carlos, 20 de agosto de 2021, vereador Roselei Françoso, MDB. Portanto, feita a leitura, nós vamos passar à oitiva do excelentíssimo senhor Luiz Valancy de Oliveira Neto, que já foi qualificado. Eu gostaria, ô Neto, que você colocasse o seu nome completo e o seu RG, por favor. Presidente Marcos. Pois não, vereadora Neuza? Eu queria apoiar o termo que acabou de ler em relação ao Roselei, a minha situação incômoda do dia, em relação à resposta do senhor Lupe, a ele respondida pelo senhor presidente da Câmara, ilustríssimo amigo Roselei Françoso, como justa e pontual, merecedora do apoio de todos os seus vereadores e companheiros. Eu também quero, em meu nome, hipotecar a minha inteira solidariedade ao vereador Roselei, quem conheço desde 2001, que ocupou diversos cargos, subprefeito de Santa Eudócia, de Água Vermelha, diretor competente da rede municipal da educação, foi vereador comigo em vários mandatos, em 3 mandatos, e eu sei da sua seriedade, da sua honestidade, do seu brilhantismo, e quero aqui ser solidário ao vereador Roselei Françoso, e naquele momento, da oitiva do senhor Luiz Donizete Lupe, que acabou não ocorrendo e deve ocorrer nessa semana, para tratar somente do assunto relacionado ao objeto dessa CPI, que são as obras que ele denunciou, feitas pela PROAB, para a saúde. Mas naquele achei deliberada e meio que jocosa a situação quando ele falava Roselei com I ou com Y. Achei isso absurdamente falta de respeito de um senhor que se coloca como um advogado para ser respeitado. Respeito ele, por isso mesmo que eu intervi naquele momento.
né, me desculpe de colocar, eu faço jus a essa leitura que você fez, tanto é que eu estava escrevendo aqui. Eu também faço jus. Obrigada, E Martinha. quero reiterar o nosso apoio, a nossa solidariedade ao nosso presidente, vereador Roselei Françoso. E naquele momento da possível oitiva, eu coloquei aqui o meu posicionamento de que o senhor Luiz Donizete Lupi, ele foi extremamente sarcástico e extremamente, vamos dizer assim, faltou um pouco de ética no momento em que ele protocoliza um documento no final do expediente, no último dia útil, às 17 horas e 50 e poucos minutos, sabendo que não daria tempo da CPI reconvocá-lo para que ele estivesse aqui em outra data. Aí ele vem a essa CPI, faz uma leitura do documento envolvendo outras obras que não são objeto de análise dessa CPI, que nós não podemos analisar, porque se nós surgirmos do objeto, nós perdemos o sentido da CPI, inclusive com muita clareza, muita honestidade, muito voluntariarismo. O Neto esteve aqui, porque ele não foi encontrado nas 2 últimas semanas, pois ele está trabalhando fora de São Carlos. Ele esteve aqui querendo depor naquele dia, de livre e espontânea vontade. Eu quero até agradecê-lo e enaltecer a sua atitude, o que demonstra a sua altivez, a sua dignidade. E ele não esteve aqui e nós não pudemos ouvi-lo. Consultei o doutor Fábio e ele falou, nós não podemos porque tem que ter 48 horas. E hoje ele está aqui. Então, nós temos que cumprir os ritos da CPI, inclusive do objeto, que a senhora sempre coloca aqui, o objeto, e que nós temos que segui-lo. Aquilo que que foi aprovado no requerimento feito por mim, quando solicitei a abertura da CPI e contei com o apoio dos 21 companheiros da casa. Nós temos que estar seguindo esse rito. E naquele momento, e eu chamei a atenção dele várias vezes, o senhor Luiz Donizete Lupi fugiu do assunto e colocou um monte de assuntos que não tem nada a ver com a CPI. Eu deixei bem claro para ele, e vamos deixar, se vocês concordarem, no convite que nós faremos para ele, a minha sugestão seria nós colocarmos a cópia do requerimento, do objeto da CPI, e dizer que nós não vamos permitir, em hipótese nenhuma, que ele fuja do assunto. Ele terá que responder somente o que ele representou ao Ministério Público sobre as obras relacionadas, feitas pela PROAB, para a saúde do município de São Carlos. Eu acho que, se todos concordarem, eu vou pedir ao Zé... Com certeza, concordo e reafirmo. Se esse senhor novamente se postar diferente, eu vou agir de maneira diferente. Essa também. presidência também não vai permitir, já avisei ele aqui, avisei nos corredores, que nós não vamos permitir que ele use essa CPI para outro fim. Se ele tem alguma outra denúncia a fazer, se ele quer a abertura de outra CPI, que ele use o Ministério Público, que ele provoque esta casa de outra maneira e que ele procure um vereador que subscreva um requerimento para a realização dessa CPI. Mas nós não podemos, sob pena de anularmos tudo que nós fizemos até agora, de permitir, vereador Bruno, que essa CPI seja usada com outro fim a não ser aquele do objeto, que é apurar as irregularidades possíveis, se existiram ou não, na relação da Prefeitura com o governo estadual, governo federal, na aplicação dos recursos oriundos do combate à Covid-19. Quinho, e por favor, esclareça a todos os ouvintes, que muito se colocou na mídia, por que foi permitida a leitura a ele. A leitura foi permitida porque, quando convidado a depor, o depoente, ao se negar, ele tem o direito de fazer
a leitura da justificativa, que, aliás, foi uma leitura, diga-se de passagem, onde ele colocou alguns pontos, ele poderia simplesmente dizer que ele não veio depor porque houve um erro no convite, que não foi expresso no convite o objeto da CPI e para qual CPI ele estaria depondo. Mas ele usou o artifício legal, diga-se de passagem, mas que eu não concordo, de usar esse artifício para fazer algumas colocações aqui que fogem completamente. A maioria da peça vinda do Dr. Lupe, ela foge completamente do objeto dessa CPI. Agora vamos ouvir, porque o Neto tem compromisso também, senão nós vamos atrasar. O seu nome e RG, por favor. Luiz Valanci de Oliveira Neto, RG 28 792 7921. Repete o 792 duas vezes? Duas vezes. Qual função que você exerceu e qual período na PROAMI? Foi diretoria financeira no 17 a 21. 17 a 21. O depoente afirma que exerceu, no período de 2017 a 2021, o cargo de diretor financeiro da PROAB São Carlos. Pergunta ao vereador Elton se vai fazer alguma pergunta ao depoente. Tá bom. Vereador Bruno. Bom, primeiro, bom dia, Neto. Obrigado pela presença, vereadores, vereadora Neuza, vereador Elton, presidente Marquinho, e o Zé, que está sempre nos auxiliando, e todo mundo que está acompanhando aqui no plenário em casa. Você exerceu a função na PROAB de 2017 a 2021, e, mais uma vez, se atendo ao tema dessa CPI, você tinha conhecimento dessas obras, Neto, essas obras que eram realizadas na saúde, principalmente no ginásio, que nunca foi um hospital de campanha, você tinha conhecimento dessas obras? Tinha conhecimento, sim. Você participava ativamente? Você era consultado? Como que era feito esse processo? Ou o Júlio decidia, não, nós vamos fazer, Neto, temos que fazer, você assina aqui que nós vamos... Como que era esse processo? Como funcionava isso? O processo começava, se dava início nos documentos que vinham da secretaria. Nesse caso, eu acho que veio o documento, não tenho certeza, da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Saúde. É assim que dava-se início ao processo. Era a maioria deles, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Saúde. Era essa secretaria que você Esses dois casos que a gente está falando aqui eram da Secretaria de Esporte, porque se tratava do ginásio, e da Secretaria de Saúde, porque se tratava da questão do hospital do Covid. Correto. Aí esse processo chegava até o seu Júlio, né, seu Júlio César Ferreira, e aí depois ele passava para você, olha, nós precisamos... Como que era isso? Não. O processo, ele chegava às documentações, essas documentações elas iriam todas para o Departamento de Engenharia para fazer levantamento de custos e mais documentos que são alimentados nesse processo. Após isso, esse processo ele é encaminhado para a minha diretoria para saber questões de orçamento, de ficha, de como que seria coberto esses valores. Após isso, esses orçamentos eram mandados para a PROAB, eram encaminhados para o Departamento de Compras. O Departamento de Compras fazia todas as análises desses orçamentos e dos documentos que as empresas apresentavam. E, após isso, ia para o Departamento Jurídico. O Departamento Jurídico se manifestava. Após o Departamento Jurídico, o manifesto do Departamento Jurídico, ele ia para a presidência. Depois da presidência, que ele retornava para mim, por último, já para que eu procedesse com o empenho do gasto. E a questão do valor, você nunca achou esse valor vultuoso, o valor comum? Desculpa, não entendi. O valor, o gasto, principalmente lá no ginásio, o valor normal, comum, você acha que foi um valor vultuoso?
que você entende? Não, não entendo nada sobre o valor, se alguma coisa com relação a isso, mas o orçamento era feito na engenharia, com todos os orçamentos, as planilhas e as tabelas SINAP e CPOS que eram usadas. Então, o departamento elaborava isso e nos mandava. Só para complementar a fala do ilustre vereador Bruno, não cabia ao senhor analisar os valores das obras. É isso, né? Pelo que eu entendi. Não, isso não cabia a mim. É assim ao setor de engenharia. Sim. O setor de engenharia, ele analisava o tamanho do que era um pedido para ele nos documentos que eram enviados para a OAB. Então, esses documentos eram recebidos pela engenharia. E nesses documentos eram pedidos que sejam feitos tais serviços, e nesses serviços é que se mensurava o tamanho do orçamento. Na verdade, presidente, quando eu fiz a pergunta, também foi no sentido, Neto, de entender um pouquinho melhor, por exemplo, você começou a perceber que o valor começou a ficar vultuoso, nós não temos nem orçamento para isso. Né? É nesse sentido da pergunta. Então, você olhou e falou, poxa, mas está chegando muita coisa. O valor é muito vultuoso. E aí, como nós vamos lidar com tudo isso? É nesse sentido, entendeu? Você teve uma conversa com o seu Júlio, Júlio, está chegando muita coisa. Como nós vamos lidar? É nesse sentido a pergunta. Sim, não tivemos esse tipo de conversa. E você não se recorda quanto foi gasto? Nessa questão, de novo, do Covid? Não me recordo. Valores eu não me recordo. Os locais, o senhor se recorda? Sim, os locais foram o Milton Olaio e teve a obra da UPA da Santa Felícia. Mas a UPA da Santa Felícia, se eu não me engano, acho que não tem nada a ver com a Covid. Era um pedido, uma demanda já antiga, que aquela UPA ali fazia, se pedia, entendeu? Apesar de ter sido feita no período da pandemia, não acredito. Teria que ver nos documentos desse processo qual foi a justificativa que a Secretaria de Saúde usou. No ginásio, você lembra o que foi feito, Neto? Foi feito as adequações de pintura e elétrica. E acho que limpeza também de alguma coisa, se eu não me engano. Isso lá em março de 2020, né? Que é quando nós... seria aquele famigerado hospital de campanha que nunca aconteceu. Isso mesmo. As adequações de pintura e elétrica, é isso? Isso mesmo. Em relação à pandemia, à Covid, que é o caso que nós estamos apurando, só nesses dois lugares. Só nesses dois locais. Eu quero agradecer e registrar a presença do vereador Dalvin, que estava no seu gabinete atendendo algumas pessoas e já se encontra entre nós. Eu passo a palavra ao relator, vereador Elton, para que faça as perguntas ao senhor Neto, Luiz Valanci de Oliveira Neto. Bom dia, Neto. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez Bom dia. com nós. Ô Neto, você foi chefe de comissão de licitação da PROAB por algum período? Eu fui presidente. Presidente. Durante todo o período que exercia a função de diretor financeiro, também exercia a função de presidente da comissão de licitação. Então foi de 2017 a 2021. De onde ou de quem que saiu o convite para você ser o presidente? Do próprio prefeito? Não, eu não sei de que forma que foi, meu nome foi colocado dessa forma. Sim, Não mas foi quem uma, que... es- Quem não que... foi uma es- não sei. Mas quem te falou foi o Júlio. Não, quem me falou, eu vi pelo Diário Oficial. Quando saiu o seu nome como presidente da comissão de licitação, simplesmente saiu. Ninguém te comunicou. Ninguém me comunicou. E você aceitou de bom grado. Sim. Era a primeira vez que eu estava exercendo a função em cargos públicos. Não fiz nenhum questionamento com relação a isso. Ô Neto, você sabe qual que era o servidor responsável pela relação com as empresas?
que prestavam um serviço junto com a Proab? Quem que era a pessoa mais próxima com as empresas, que participava mais próximo? As empresas, elas iam frequentemente na Proab. Todos os dias as empresas E conversava com estariam lá. todo mundo tinha uma... Buscavam sempre a engenharia para saber o que teria de serviço e sempre estavam lá todos os dias. Quem que era o responsável pelo fornecimento de modelo de orçamentos, visando subsidiar os orçamentos das empresas para participar das licitações? Não entendi, se ficou baixo, eu não entendi essa pergunta. Quem que era o responsável pelo fornecimento de modelo dos orçamentos, que passava o modelinho de orçamento para as empresas fazerem os orçamentos, principalmente em compra direta? Quem que era o responsável dentro da O Proab? modelo, ele vinha já feito da engenharia, já como ele era preparado a tabela dos orçamentos com base na SINAP, na CPOS, então esse, de fato, era o atual modelo que se usava para obter os orçamentos. Alguém encaminhava para as empresas? Tipo, se a empresa pedisse qual que era o modelo, tinha algum responsável? Não, as empresas deixavam os orçamentos lá pessoalmente, sempre. Então, qualquer pessoa poderia passar um modelo de orçamento. Se alguma empresa comunicasse com você, você poderia passar esse modelinho de orçamento. Sim, o modelo, na verdade, no meu setor não interferia em nada. Então, é uma coisa que nunca observamos isso, porque não teria relevância alguma. O senhor era ou foi contatado, procurado pelos contratados quanto à forma de pagamento ou pagamento integral? Nunca fui procurado. Tinha conhecimento quanto ao início ou término das obras? Sim, tinha conhecimento, sim. Até pela forma de pagamento, Até porque dependia do empenho e do pagamento. Tinha ou tem conhecimento de pagamentos feitos mediante cheque? Sim, os pagamentos da Proab sempre foram feitos em cheque. Uma política que já havia sido... Nós herdamos essa política. Não foi uma política que nós optamos por ela. Era uma política que já havia de tempos sendo usada dessa forma. Mas isso não descumpria a regra contratual determinada pelo depósito em conta corrente específica? Mas às vezes os cheques eram depositados. Apesar de ter sido feito cheque, mas o cheque era depositado. Mas também tinha cheque nominal passado. Todos os cheques eram nominais. Não tinha nenhum cheque se não fosse nominal. Mas nem todos especificamente era depositado em conta corrente específica. Não, as empresas buscavam pessoalmente na Proab. O presidente queria que constasse isso nos autos, que isso descumpre uma regra contratual. Tem relação profissional ou amizade com membros ou ex-membros do Conselho de Administração da Proab? Conselho? De que conselho você está falando? Dos ex-membros do Conselho da Administração. Ou que participaram, ou ex-presidentes, ou presidentes. Sim, com todos eles, com todos os funcionários. Nas obras que você citou, ô Neto, antes do que foi feito pelo esporte e pela saúde, no começo da pandemia, no início, quando foi feitas as reformas, como diretor de financeiro, esses orçamentos que não ficou claro, acho que o vereador Bruno pode falar, não ficou claro qual que foi a secretaria que repassou. Foi a saúde ou foi pago pelo próprio orçamento da Proab? As reformas tanto no Milton Olaio, a elétrica, a pintura e também da UPA. E não sei se você vai lembrar, Neto, queria que você pudesse lembrar ou falasse alguma coisa sobre a reforma do Luizão, do ginásio, que foram feitas 2 reformas por uma empresa lá. Foi feita pela Proab? Sim, havíamos já em algum momento, na época dos jogos regionais... Não, mas isso no momento da pandemia, após março. Na pandemia não fizemos nada no Luizão. Tá, então foi pelo esporte. Sim. Acho que sim. E o orçamento foi pago, essas reformas, pela Proab ou foi passado pela Secretaria de Saúde? Os orçamentos... Ou essas reformas que foram feitas no ginásio? No ginásio. No Luizão? No ginásio. Milton Olaio. No Milton Olaio. Não. A forma como foi pago, esses orçamentos, como a gente lidou com isso, foi que nessa época houve... A maior credora da Proab é a Caixa Econômica.
Nesse momento, havíamos a suspensão dos pagamentos do DRP para a Caixa Econômica Federal. Com isso, ela me deu uma possibilidade de um fluxo de caixa maior, sobrando dinheiro, porque me desobrigou a que eu pagasse todo mês a Caixa Econômica, que era um valor, se eu não me engano, R$60 mil todo mês. Então, esse dinheiro que nos desobrigou que eu pagasse a Caixa Econômica, me sobrou um fluxo de caixa onde eu poderia fazer remanejamentos com esse dinheiro, que estava nesse momento sobrando. Ô Neto, foi muito falado, né, e até hoje é motivo de investigação, né, pelo próprio Ministério Público, virou uma ação civil, de que ofícios chegavam na PROAB descumprindo uma lei, porque a PROAB ela não pode ser feita se foi feita autorização pelo prefeito. Você, como diretor financeiro, que pagava, né, por essas reformas, né, você era o responsável pelo pagamento. Né? Aqui a gente falou sobre os cheques, né, entregues às pessoas e não depositadas em contas, como era para ser o correto. Você tinha esse conhecimento de que faltava ali uma documentação para isso ser correto, né, como diretor? Porque, assim, se a gente precisa do aval do prefeito, e hoje a gente entende, né, até por uma ação civil que não tinha, né, ia vir ofícios de diretores, até de secretários de esporte, ou de saúde, ou de diretores, né, a gente aqui não está para julgar e nem para citar nome, mas existia aí um ato errôneo da prefeitura, né, de não ter essa anuência do prefeito assinado. Você sabia que isso acontecia e mesmo assim acontecia? Ou você pensava que era uma forma correta? Como que surgiu isso? Da forma que eu entendia isso, essa situação era que, apesar de não ter expressamente o manifesto do prefeito, era feito um projeto de lei na prefeitura para que fizesse a suplementação dessas verbas para a PROAB, votando nessa casa aqui a suplementação e depois sancionada pelo prefeito. Então, com todos esses trâmites, para mim, já seria a autorização. Porque é feito um projeto de lei, é passado a votação nessa casa, aprovado, suplementado e depois sancionado pelo prefeito, eu entendo que isso seja a autorização. E os casos que não eram necessários suplementação? Suplementação e compras diretas com 3 orçamentos, que foi a grande maioria dessa na pandemia, né? Porque sempre que chega processos aqui de compras, nós debruçamos nos processos, deliberamos nos processos, tem as comissões. E muitos que a gente cita aqui que foram feitos tanto no Milton Olaio, tanto no IUPA, tanto no ginásio, não vem para cá, Neto. Ele é compra direta, que é com 3 orçamentos, que quem só delibera sobre o assunto é só verdade, ali a PROAB, né? Então, assim, vem para cá a suplementação do valor maior que vai para lá, mas não essas pequenas obras, como, né, aqui. Sim, não tem que ter a nossa anuência. Feito essas pequenas obras, tinha que ter sido feito um remanejamento de um dinheiro, entendeu? Então, nesse dinheiro existe um documento lá para que seria feito e encaminhado para cá também. Não, Marquinhos, compra direta não vem para cá. Não, tem alguns casos que a PROAB gasta direto sem ter passado por essa casa, que é o duodécimo da PROAB. Direto ou não direto, a suplementação, para que seja feito ou licitação ou não licitação, eu precisaria do dinheiro. Então, é essa suplementação que vem para cá. Não todo o serviço, cada serviço. Isso não é isso que eu estou dizendo. Tem alguns casos que a PROAB não precisa suplementar. Que a PROAB já tem dentro do orçamento do ano, ela já tem aqueles recursos. Nesses 2 casos, não foi passado, porque, como eu disse, havia uma desobrigação do pagamento da DRP para a Caixa Econômica Federal, e com isso me sobrou um fluxo de caixa para que eu pudesse exercer outros trabalhos, a não ser aquele. Inclusive, essa autorização da Caixa foi aprovada por essa casa. Nós discutimos no anexo. E nós fizemos uma reunião na nossa Comissão de Justiça e Finanças, juntas, que você e o Júlio estiveram no anexo. Isso eu me recordo disso. Exatamente.
Ô Neto, você sabe dizer se as empresas que prestaram serviços para a Proab, nesse momento, elas eram autorizadas a terceirizar as obras ou contratar? Não sei dizer, vereador. Cê- Com relação à terceirização das empresas terceirizando os serviços delas, eu não sei te dizer. Você não sabe dizer se era autorizado, mas você sabe dizer se isso aconteceu? Não sei dizer. Se aconteceu, isso era a engenharia quem cuidava disso. Vereador Elton, desculpa insistir nesse assunto, Neto. Claro. Primeiro, você respondeu a pergunta do Elton, mas não ficou claro. Quem pagou essas obras no Milton Live foi a Proab, em razão dessa questão da caixa que você tinha. Exatamente. Então, foi a Proab que pagou. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que não ficou clara, e desculpa insistir nesse assunto, você explicou, nós entendemos essa questão da caixa, mas como diretor financeiro, quem fazia o pagamento, em nenhum momento você não parou, opa, tá um valor muito, muito alto. Ô, Júlio, vem cá, você é o presidente da Proab, vamos conversar, o valor está muito alto. Nós estávamos gastando X, nós estamos gastando agora 10X. Sim, teve essa questão da caixa, tudo, mas o valor aumentou, é igual numa casa, vereador Marquinhos. Está gastando X, você vai conversar com a Dalice, com o Miguelzinho, o que está acontecendo? A água, Então, em nenhum momento o senhor olhou o valor e falou, pô, mas peraí, está gastando muito. Vamos ter uma reunião, vamos entender de onde está vindo, como pagar, como nós vamos fazer. Nós temos essa questão da caixa, mas e se não, como nós temos que ter uma saída. Está gastando muito. Não chamou a atenção do senhor em nenhum momento? Não, porque a saída era justamente essa gordura que tinha. Então estava muito bem, estava confortável naquela situação. Vereador Elton? Eu vou relatar, Neto, e você se sinta plenamente à vontade se eu trocar alguma coisa, acrescentar, diminuir, para estar me corrigindo em qualquer momento, tá bom? Só, presidente, para finalizar as minhas perguntas também, Neto, diante de tudo que já foi exposto, eu fiz essa pergunta também para a Andréia Honda, que esteve aqui conosco, diante dos processos, enfim, uma série de coisas que nós sabemos em relação à Proab, que nota você daria para a gestão do Júlio, da Proab, de 0 a 10? Eu prefiro... Desculpa não te cortar, falando da administração, não de pessoa física, tá? Pessoa física, ele veio aqui, nós recebemos muito bem, não é de pessoa física, estou falando como profissional. Administração, a nota da gestão dele na Proab. 10. Que tinha total conhecimento sobre as obras realizadas pela Proab no ginásio Milton Laio e também na UPA Dr. Adores de Campos Pereira Lopes, conhecida como a UPA do Santa Felícia. Que o processo para a realização de determinada obra iniciava com um ofício. Pois não, né? Posso falar um detalhe também? Pois não. Quando você me perguntou se eu presidia a comissão de licitação, presidia sim, e todas as licitações que foram presididas por mim, com total consonância com o departamento jurídico. Todas as licitações, em total consonância. Desculpa interromper novamente, presidente. Pois não. Voltando nessa questão jurídica, Neto, a Andréia esteve aqui e nos falou que haviam decisões em que ela tomava certas decisões e o seu Júlio pediu para que ela fizesse outras coisas que não era decisão jurídica. Digamos assim, o senhor tinha conhecimento disso? Isso chegava, isso ecoava? Como que era isso? Não, eu não tinha conhecimento disso.
O senhor nunca pediu que ela mudasse nenhum parecer? Para a doutora Andréia? É, Eu, jamais. ela disse isso aqui, que o senhor nunca pediu. Aqui várias pessoas citaram sobre o assédio moral. O senhor via isso? O senhor concorda com isso? Não, eu não concordo e nem discordo. Eu acho que essa é uma questão que acho que a justiça já está cuidando disso e prefiro não falar nesse momento, que o momento não é adequado para que a gente fale nisso. Com ofício de uma secretaria, de uma determinada secretaria da prefeitura, e no caso em questão, e que está sendo apurado por esta CPI, as obras do ginásio de esporte foram solicitadas pela Secretaria de Esportes. Em relação à UPA, o depoente não se recorda, mas talvez tenha sido uma solicitação da Secretaria da Saúde, que aí já havia cobrado, bem antes da pandemia, que serviços fossem realizados naquele próprio público. Porém, as obras só foram realizadas no período da pandemia. Aqui a secretaria já vinha cobrando. Que após a provocação por uma determinada secretaria, o setor de engenharia fazia o levantamento dos custos, analisava os documentos necessários para a elaboração do processo, bem como dos requisitos técnicos necessários para a realização da determinada obra. Que os orçamentos eram elaborados, que os orçamentos não, porque vai parecer que são os orçamentos da empresa, que os valores, que os custos e valores da obra eram levantados pelo setor de engenharia, que determinava o teto que poderia chegar o gasto. E após isso, seguia para o departamento de compras, que fazia toda a fiscalização e análise dos documentos apresentados pela engenharia. E que, se estivessem corretos, seguiam para o departamento jurídico, que os enviava à presidência. Que após a análise
do presidente da Proab, o processo retornava ao seu setor, à sua diretoria, para empenho do gasto. E que não cabia ao depoente analisar se o valor ou orçamento da obra estava correto e se as planilhas estavam dentro dos custos do mercado. Mas que tem conhecimento que eram seguidos os valores dos SINAP, das tabelas da SINAP e CPO, CPOS. E que em nenhum momento ele questionou ou teve conversas com quem quer que seja a respeito dos valores dos serviços. Mesmo porque não era da sua alçada esta fiscalização. Que não se recorda dos valores que foram gastos na UPA do Santa Felícia e no ginásio Milton Lyon. Que tem conhecimento que no ginásio Milton Lyon, a Proab realizou serviços de adequação, pintura e parte elétrica. E que, se não se engana, também de limpeza. Que tem conhecimento que somente esses dois locais, a UPA e o ginásio, tiveram os serviços feitos pela Proab no período da pandemia. Que foi presidente durante toda a sua permanência como diretor da Proab, da comissão de licitações, que não tem conhecimento por quem teria sido indicado para ocupar o cargo de presidente, e que tomou conhecimento da sua nomeação somente após a publicação no Diário Oficial. Que pela primeira vez ocupava uma função pública e a sua intenção era sempre colaborar com a população. Daí a razão de não questionar a sua nomeação para presidir um setor que exige tanto comprometimento e que é muito importante dentro da empresa Proab. Em relação às empresas que prestavam serviços, o depoente afirmou que as empresas sempre estavam com seus representantes frequentando
a sede da Proab São Carlos, atrás de obras e serviços, principalmente em um momento de pandemia e de dificuldades financeiras. Que quem passava os modelos dos orçamentos às empresas era o setor. Na verdade, não é que eles passavam para as empresas. Esse é o modelo que a Proab adotou para que seja feito daquela forma. As empresas retiravam lá. Sim, então não é que o departamento... Eu vou mandar para essa empresa, eu vou mandar para aquela outra. Não existia isso. É igual para todo mundo. Tá. Aqui... Paga tudo. Que os orçamentos, que os modelos de orçamentos eram padronizados e as empresas poderiam retirá-los na sede da Proab, bem como eram divulgados no Diário Oficial. É isso, né, Neto? Bem como eram divulgados no Diário Oficial do município. Volto a reafirmar que o modelo vinha do setor de engenharia e que as empresas interessadas em realizar alguma obra ou melhoria levavam os seus orçamentos de custo pessoalmente à sede da Proab. Que em nenhum momento analisou ou contestou o modelo dos orçamentos, mesmo porque não era do seu setor esta obrigação. E assim sendo, não tinha relevância para ele. Que em nenhum momento foi procurado por fornecedores que gostariam de saber como seriam feitos os pagamentos ou que solicitassem um adiantamento da data, bem como algum favorecimento. Eles procuravam sempre o setor de tesouraria. Que para saber como andava o processo em relação aos pagamentos, os fornecedores procuravam o setor de tesouraria. Que como diretor financeiro da empresa, tinha total conhecimento das obras que estavam sendo realizadas. Que os pagamentos aos fornecedores sempre foram feitos em cheques. Um padrão herdado de administrações anteriores. Que a administração da qual participou deu sequência, mesmo porque nunca tomou conhecimento que houvesse algum problema ou fosse ilegal a realização do pagamento desta maneira. Que os fornecedores iam pessoalmente buscar
Os cheques, eles pegavam esses cheques com quem, Neto? No setor de tesouraria. Ou com algum responsável que portava o cheque naquele momento. Em relação ao seu relacionamento pessoal com os membros do Conselho de Administração da Proab, o mesmo afirmou que tem amizade com todos, indistintamente. Com os funcionários, o senhor também nunca teve nenhum problema. Afirmou também que nunca teve nenhum problema com nenhum funcionário durante os 4 anos em que trabalhou na Proab São Carlos. Que durante o período que lá esteve, na pandemia especialmente, não houve nenhum serviço realizado pela Proab no estádio do Luizão. Em relação ao aumento dos valores gastos com obras e serviços durante a pandemia, o depoente afirmou que o fato da Proab não ter que pagar parcelas mensais à sua principal credora, a Caixa Econômica Federal, pois houve uma isenção por um período, através de uma decisão do governo federal, inclusive com lei municipal aprovada por esta Casa de Leis, houve uma sobra e uma gordura maior nos recursos, o que aumentou o fluxo de caixa e não houve necessidade de ele debater sobre o mencionado aumento dos custos com a diretoria, com a presidência e nem com o conselho, pois estavam numa situação tranquila. Em relação à falta de documento do senhor prefeito municipal solicitando essa ou aquela obra e determinando a sua realização, o depoente afirmou que, na maioria das vezes, os recursos para essas obras são oriundos de projetos de lei elaborados pela Prefeitura Municipal, enviados à Câmara, aprovados por esta Casa e sancionados pelo senhor prefeito. O que, na sua visão, já caracteriza uma autorização do chefe do Executivo, uma vez que ele participou do envio dos projetos a esta Casa, bem como os sancionou e promulgou. Não sabe dizer se alguma empresa que venceu alguma licitação feita pela Proab terceirizou serviços.
pois esse setor e essa obrigação de fiscalização cabia ao setor, à engenharia. Em relação, Bruno, em relação às licitações que presidiu, o depoente afirmou que todas elas foram em total consonância com o departamento jurídico e que em nenhum momento ele solicitou às duas procuradoras com quem ele conviveu nos 4 anos nenhuma alteração dos pareceres por elas exarados. Afirmou não ter conhecimento. Você não tem conhecimento e nunca ouviu falar sobre o senhor Júlio pedir para a procuradora Andréia? Não tenho conhecimento. E nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Em relação que não tem conhecimento e nunca ouviu falar sobre a denúncia que a senhora Andréia fez no seu depoimento a essa CPI, de que o presidente Júlio da Proab teria solicitado por algumas vezes a alteração de pareceres por ela exarados. Em relação ao assédio moral que os funcionários da Proab sofriam do senhor presidente Júlio, o depoente afirmou que essa questão encontra-se na Justiça, que está cuidando bem do assunto, e ele prefere não emitir opiniões e não falar sobre esse assunto. Vereador Bruno, tem mais alguma pergunta? Vereadora Neuza. Do esclarecimento, um fato que ocorreu nos primeiros momentos, eu tive que sair rapidinho por um outro problema. Todas as proposições que você colocou em relação às cheques e tudo mais, tinha tudo planilha já alçada nos orçamentos, não é isso, Nivaldo? Eu não entendi, Assim, professora. todos os orçamentos que são feitos pela Proab, independente disso, até as que passam na Câmara, são feitos, as planilhas são levadas, por exemplo, a engenharia fez um orçamento, ela tem uma planilha onde vai ser gasto. E isso tudo é exposto, tem tudo documentado, né? Tudo anexado no processo. Ótimo, é isso que eu queria, porque tem muitas Eu não entendi bem, desculpe, eu acabei falando com o vereador Bruno. No primeiro momento, numa das respostas que ele efetuou para o vereador Bruno, ele falou assim, independente disso, nós temos tudo em planilha, tudo foi feito, os gastos, o que ia ser os orçamentos, que são anexados. E isso esclarece certas partes, como o nominal aos cheques e tudo mais, que eu acho que é melhor o cheque do que só o dinheiro, ou o depósito em si, que esclarece uma situação que não tem como dar volta, né, presidente? Não sei se o senhor entendeu minha pergunta. Aí eu falei assim, se todas essas planilhas que ele comentou na resposta ao vereador Bruno, está exposta, ele falou sim, está anexado ao processo. Então, era só essa pergunta que eu queria, porque a hora que eu ouvi você falando,
Eu falei assim, acho que se tem isso, esclarece muitas coisas para nós. Inclusive nós recebemos, Não, já se encontra na casa, porque a princípio aquelas 8.000 folhas que vieram são processos da prefeitura. Agora nós recebemos mais todos os processos. Eu quero aqui até publicamente agradecer o presidente da PROAB, o ex-vereador dessa casa, Valcir Bragato, que prontamente atendeu a nossa solicitação. Nós vamos fazer a conferência desses papéis para ver se chegaram todos os documentos. Perguntado Obrigada. As cópias dos cheques também ficavam nesse processo, é isso, né? Após o pagamento, após feito os pagamentos do cheque, todos os documentos estão anexavam anexados ao processo. Tá. É isso que... Perguntado pela vereadora professora Neuza, se todos os documentos referentes a determinada obra constavam no processo referente, no processo... Detalhe também que até uma vez eu questionei a tesouraria por que cheques. Porque em um momento a PROAB havia uma dívida com o SAI muito alta no São Carlos 8, por conta da vida dos idosos, que ali ia ser feito e acabou não sendo feito. Ali existia uma invasão, o SAI ligou lá diversos hidrômetros e essa dívida a PROAB herdou. E na minha gestão, eu fui até o SAI para fazer o parcelamento dessa dívida da PROAB com o SAI. E era obrigado a assinar cheque de R$1. Então, como eu te digo, não foi uma política que foi determinada por nós, e sim já herdada do passado. Olha, é interessante, Marquinho, porque responde uma das perguntas que o vereador Elton fez ao convidado em relação à situação. Se era natural, se era errado, e ele respondeu novamente de onde vem essa situação de cheque. E também já ocorreu muitas vezes comigo, porque o cheque é um documento. E isso atesta, como fala, o que está ocorrendo, o processo em si. Abre a possibilidade de nós vermos onde está o cheque, e nós acompanharmos o andamento. O neto, vamos receber na PROAB. Ele passou o cheque para mim, eu depositei na minha conta. Então, aí eu tirei da minha conta e passei para o José. Então, abre essa possibilidade. Eu acho que não há problema nenhum nisso, do meu modo de avaliar. Ficou claro isso, Neto? O depoente afirmou que sim, que desde o início da obra até o seu término e a finalização do processo, tudo fica anexado e que esta casa pode solicitar esses documentos à PROAB. Ocasião em que o presidente da CPI afirmou que nós já recebemos diversos documentos da PROAB e fez questão de agradecer o atual presidente, vereador Valcir Bragato, pela presteza e rapidez em enviar os documentos solicitados por essa CPI. Quero dizer mais uma coisa, Marquinhos. Só um minuto, deixa eu acabar aqui, aí você já... Em relação à nota que daria a gestão do arquiteto Júlio à frente da presidência da PROAB, o depoente afirmou
que é 10. Pois não, Neto. Importante dizer também, Marquinhos, que não tem a possibilidade de nenhum cheque ser feito após o término das obras, ou de qualquer outro feito. Se foi uma compra, se foi um serviço, não há possibilidade alguma de que seja feito um cheque antes dos documentos serem passados pela fiscalização da engenharia e após a documentação da contabilidade para a conferência de todas as certidões e assim sendo enviado à tesouraria para que seja feita a emissão do cheque. Feita a postura, ótima. Que não existiu, né? Possibilidade, ele não pode falar de hoje que não existe. Não existiu possibilidade alguma de algum cheque ser feito e entregue ao fornecedor sem antes passar pela fiscalização do setor de engenharia, em seguida pela contabilidade, que inclusive analisa as certidões negativas exigidas pela legislação atual, e em seguida a contabilidade em seguida, estando tudo correto, a contabilidade encaminha ao setor de tesouraria para a elaboração do cheque. Ô Neto, vamos se ater só nas duas obras, dos dois serviços, do ginásio e da UPA. Essas duas obras e serviços, melhorias, enfim, eles foram, todos eles atestados por quem? Após o seu término? As obras, todas pelo setor de engenharia, sempre. Era o Nivaldo que respondia por ele. Era ele. Ele que atestava? Ele que atestava. Ou se não era ele, tinha alguém da engenharia também que atestava. Não era obrigatoriamente só... Na verdade, sim, atestado o serviço, sim. Mas, em loco, pode ser qualquer engenheiro que poderia passar esses documentos para o Nivaldo, entendeu? Mas ele que assinava. Mas ele que assinava. Que os processos, que os atestados, que as obras e serviços, que os atestados, que as obras e serviços foram feitos no ginásio e na UPA, foram assinados pelo engenheiro Nivaldo, que pessoalmente, ou através de um funcionário do setor de engenharia, que também era engenheiro, ia ao local da obra para fiscalizar e ver se poderia assinar o atestado para o processo prosseguir para o pagamento. Foi porque, na ocasião, o valor, haveria a dispensa pelo valor, que não atingiria. Nos dois lugares. Nos dois lugares. E também pelo decreto que a prefeitura tinha na ocasião, dispensando a obrigação da licitação. Tá. Aqui, as obras e serviços, serviços e melhorias realizadas no ginásio e na UPA não foram licitadas
pois existia um decreto do senhor prefeito municipal dando poderes durante a pandemia para que a empresa Proab, bem como a municipalidade, pudesse dispensar licitações que geralmente são demoradas e complexas, para atender com rapidez e agilidade a situação que vivenciamos da pandemia. Ô Neto, eu tenho só uma última pergunta a fazer. Em relação ao ginásio, houve lá a colocação da parte elétrica do ginásio. E parece-me que houve depois um furto, um roubo, um furto lá da fiação. E aí a Proab novamente que realizou o serviço. Novamente vem um documento da Secretaria de Saúde, nesse momento, solicitando à Proab para que seja feito os reparos, a recolocação daqueles cabos. Esse foi da saúde. Porque se eu não foi a saúde. Se eu não me engano, até aquele presente momento, não tinha ainda em funcionamento o hospital campanha. Mas que naquele momento esse documento foi entregue para nós, na Proab, solicitando de imediato a recolocação dos cabos. Em relação ao furto do cabeamento elétrico e de outros produtos também elétricos do ginásio Milton Olaio. Gostaria também, foge um pouco da situação, mas naquele momento eu era uma simples professora com meus projetos. Naquele momento, ainda não estava em crise fechar tudo, entendeu? E eu tive, infelizmente, um lugar que eu usava para trabalhar o meu social, o meu projeto, roubaram toda a fiação. No Pacaembu, também roubaram toda a fiação. Era um momento que estava absurdo o roubo de partes elétricas. E aí eu fiquei sabendo também da situação do MO. Eu não era nada, não era nem candidata, né? Então, eu queria colocar essa situação que ocorreu na cidade inteira. O depoente afirmou que a Proab realizou a a recolocação desses cabos e outros serviços da parte elétrica exigidos, e que na ocasião a solicitação foi feita pela Secretaria da Saúde, que estava naquele momento assumindo o ginásio para... Que inclusive está anexado no processo esse documento da Vou saúde. citar. Para, a princípio, a construir o hospital de campanha. Que toda a documentação referente a esta sua declaração constam do respectivo processo administrativo. A vereadora professora Neuza, em intervenção, fez questão de afirmar que, como professora, ela ocupava um próprio público para ministrar suas aulas
num projeto social que ela possui com outros colaboradores e que também teve o desgosto de ver que naquele local toda a parte de fiação havia sido furtado. Momento em que a mesma tomou conhecimento de que em outros ginásios o mesmo também havia ocorrido. Tem mais alguma pergunta? O senhor Neto quer acrescentar algo? Eu quero agradecer a sua participação, reafirmar aquilo que eu disse no início, que você nos procurou, me ligou, veio aqui 2 vezes para se colocar à disposição para responder qualquer pergunta que fosse feita a você. Quero deixar bem claro isso para as pessoas que estão nos acompanhando, para os membros da CPI. Eu que agradeço, Marquinhos, pela oportunidade. E eu quero, você colabora mais uma vez com o poder público. Eu que agradeço. Assim como fez o seu avô, médico exemplar, que leva inclusive o nome de uma UBS aqui na cidade, a UBS da Vila São José, Dr. Luiz Valanci de Oliveira, e o seu tio-avô, o Dr. Samuel Valanci de Oliveira. Então você vem engrandecer e colaborar muito com a sua cidade. Muito obrigado, Marquinho. E também o busto na maternidade do Dr. Samuel, meu tio-avô. Sim. Se eu não me engano, a frase, quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. É isso daí mesmo. Olha que eu puder finalizar aí, Zé. Não havendo mais nada a tratar, o depoente afirmou que não tem mais nada a acrescentar, ocasião em que encerramos a presente oitiva, agradecendo o depoente da sua presteza, colaboração e extrema boa vontade de auxiliar os nossos trabalhos. Assim sendo, eu agradeço o trabalho de todos, do vereador Delvim, vereador Elton, vereador Bruno, vereadora Neuza, e declaro encerrada a presente oitiva. Nós vamos depois conversar para estar ouvindo na quinta e na sexta. Temos ainda o Dr. Lupe, temos o Mário Antunes também, que nós precisamos acertar aquela situação dos valores que a ISA colocou, que não foram gastos pela saúde. Mas isso nós conversamos depois no grupo para ver. Nós temos que decidir hoje só, para poder estar tendo as 48 horas para chamar. Na quarta já não dá mais, para nós chamarmos na quinta e na sexta-feira, se vocês concordarem. Sexta-feira, eu espero que seja na parte da manhã. Da manhã, O todos da manhã. quanto antes, porque eu tenho um compromisso de saúde, né? Então, Podemos, inclusive, marcar às 8 da manhã, se for ótimo, todos concordarem. seria ótimo. Tá bom. Eu declaro encerrada, portanto, a presente oitiva.